Aula passada, a gente discutiu um pouco da questão da estrutura geológica do Brasil, né? Território brasileiro. Então, os fluidos cristalinos e as bacias sedimentares, né? Como elas estão espacializadas pelo território brasileiro, onde você encontra escudos cristalinos, onde encontra bacias sedimentares, de que são formadas, como que foi formadas, em que época. E daí, quais recursos naturais, né, a gente encontra em cada porção daquela, né, na questão do petróleo, questão de metais, né, os minerais metálicos, como ferro, prata, ouro, né, então a gente fez um apanhado mais geral do território brasileiro, tá? O tema geral continua o mesmo, que é recursos naturais e gestão do território, esse aí é o tema do quarto bimestre, tá ok? Só que agora a gente muda o subtítulo, tá? O subtítulo aqui agora da nossa aula vai ser os domínios morfoclimáticos e as bacias hidrográficas, tá? Então, esse é o subtítulo. No anterior, tinha sido modelado do relevo, né? Do relevo brasileiro, tudo bem? Gente, é o seguinte, ó. Embora esteja aqui no subtítulo os domínios morfoclimáticos e as bacias hidrográficas, a gente não vai ver hoje o estudo das bacias hidrográficas, tá bom? A gente vai estudar isso à parte na próxima aula. A gente não vai estudar juntos, eu fiz de maneira separada, tá? Então, vocês tiveram uma aula lá no dia 1º, e aquela aula já serviu para fazer essa atividade que é a primeira do quarto bimestre. Já está lá disponível, tá? Eu ainda não olhei nenhuma, ainda não corrigi nenhuma, tá? E aí, a aula de hoje, mais a aula da semana que vem, que é sobre bacias hidrográficas, já vai ser conteúdo aí para cair numa próxima e segunda atividade, tá? Que já tem as datas corretas para as próximas atividades, tá bom? Tanto a segunda como a terceira. Tá, então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho, então, dos domínios morfoclimáticos do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, quais habilidades a gente vai trabalhar na aula de hoje. Eu trouxe uma novidade para vocês. Até então, no ensino remoto, a gente vem trabalhando apenas uma habilidade, né, por aula, digamos assim. São 4 habilidades no total do bimestre, e a gente vem trabalhando uma de cada vez, né? Dessa forma, a gente consegue dar conta do que tem que dar, sem deixar muito complexo, né? Até porque o ensino remoto é mais complicado a gente desenvolver tudo isso. Então, o governo, ele acabou criando a tal das habilidades essenciais. Por isso que a gente estava trabalhando apenas uma. Só que, na última semana, ele vem cobrando que os professores resgatem algumas habilidades que ficaram um pouco mais defasadas, né? Para alguns alunos, né? Não todos. E esses alunos que não estavam defasados nessas habilidades, ele tem a chance de aprofundar, de rever. Então, eu trouxe para vocês o que a gente chama de habilidade de suporte do primeiro bimestre. Eu peguei uma só do primeiro bimestre, tá? Comparar as diferentes formas de regionalização do Brasil. Não sei se vocês lembram, com a aula com a professora Sandra, que vocês viram a regionalização do Brasil, né? Regiões do IBGE, regionalização do Milton Santos, né? Área concentrada. Então, a gente vai retomar um pouquinho no nosso estudo de hoje, tá? E também uma habilidade do segundo bimestre, ó. Reconhecer as diferenças e as transformações que determinaram, né, as várias formas de uso de apropriação do espaço agrário e urbano. Por quê? Se a gente vai falar de domínios morfoclimáticos, a gente vai estar falando do território brasileiro. E no território brasileiro acontece muita coisa, tá? Na questão do uso e ocupação do solo, né? Agricultura, pecuária, construção de cidades, enfim, tá? Então, essas duas habilidades estão ligadas diretamente a essa habilidade principal, que é da aula de hoje mesmo, que é ler, interpretar e comparar mapas, tá? Dos diferentes domínios morfoclimáticos. Então, a gente vai estudar os domínios morfoclimáticos, fazendo o quê? Lendo, interpretando e comparando, tá? E, no caso das bacias hidrográficas, fica para a próxima aula, a gente vai ver as bacias hidrográficas. Tá ok? Então, vamos lá. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai ver o conceito. O que é esse tal de domínios morfoclimáticos? Tá? Então, vamos para o conceito aí. Olha só, os domínios morfoclimáticos são áreas diferenciadas que apresentam relativa homogeneidade, com predominância de alguns aspectos naturais, como a estrutura geológica, bacias sedimentares, escudos cristalinos, né?
também do relevo, eu estou falando de planalto, planícies e depressões, também o clima, a vegetação, a hidrografia e os solos. Ou seja, o que é um domínio morfoclimático? Gente, é uma porção de um território que tem características próprias. Por exemplo, tem um clima próprio, diferente de outra área, que tem uma vegetação própria, diferente de outra área, que tem uma hidrografia própria, ou seja, tipos de rios próprios, né? Tipo de solo, de relevo, enfim. Ou seja, cada porção dessa a gente chama de um domínio morfoclimático. Morfo por quê? Porque é forma, diz respeito ao relevo, tá? E climático os climas. Mas também não só são esses dois aspectos, não, tá? Tem vegetação também, né? Tem hidrografia, solos, enfim. É isso que a gente vai estudar. Como que a gente regionaliza, como que a gente divide o Brasil, não mais do ponto de vista daquelas áreas do IBGE, sabe? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Não com essa classificação, mas uma outra classificação que leva em consideração outros aspectos, né? No caso aí, o clima, o relevo, a vegetação. Como que ficaria esse Brasil? Como que ficaria dividido? Quais seriam esses domínios? Que nome eles teriam? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, olha só que interessante aqui, ó. O geógrafo brasileiro Aziz Nassib Absaber, olha que nome bonito, hein? Aziz Nassib Absaber. Isso aqui é nome de árabe, né? Aziz Nassib Absaber, mais conhecido como Absaber, né? Ou Aziz Absaber. Ele é um geógrafo brasileiro, tá? Foi, na verdade, que ele já é falecido, né? Sintetizou a existência de seis porções relativamente distintas, diferentes, né? Ou 6 domínios morfoclimáticos no Brasil. Ou seja, ele fez um estudo do território brasileiro e identificou 6 porções com características diferentes, né? Ele criou 6 grupos geomorfológicos no Brasil, tá? A área de contato entre um grupo e outro, né? Entre esses domínios, vamos chamar de domínio, nem sempre é nítida. Ou seja, essa área aqui, ó, tem um domínio aqui, tem outra aqui, mas existe uma região aqui no meio entre esses dois. Essa região do meio aqui nem sempre é muito nítida, se pertence a esse grupo, se pertence ao outro. Na verdade, é uma mistura dos dois, tá? Então, a classificação dele prevê o quê? Prevê 6 domínios e mais umas áreas de transição entre um e outro domínio morfoclimático. Tá legal? Chamada aí de faixas de transição. Essa é os domínios morfoclimáticos criado pelo Aziz Absaber e é o objeto do estudo de hoje, da aula de hoje, tá bom? Domínios morfoclimáticos. Então, vamos dar uma olhadinha nesses domínios morfoclimáticos aí. Muito importante, cai muito em vestibular isso, todo ano sempre tem uma questãozinha ligada aos domínios morfoclimáticos, tá? No Brasil. Então, é muito importante saber, esse cara aí, o Aziz Absaber, ele é autor disso, então vocês têm que saber quem é ele, né, esse Aziz Absaber. Ele foi o cara que criou, o geógrafo, né, que criou essa classificação, os domínios morfoclimáticos no Brasil. Muito bem. Então, olha só aqui, olha a cara desses domínios aqui, ó. Primeiramente, vamos para o mapa. Olha como ficou a regionalização, né? Aí já voltando àquela habilidade lá do primeiro bimestre, né? Como a gente regionaliza o Brasil de diversas formas, né? Uma delas está aqui, ó, no meio dos domínios. Olha que interessante, o domínio 1, né, chamado de domínio amazônico. Olha, domínio amazônico aqui faz todo sentido, né, porque está aqui a floresta amazônica. Temos o domínio do cerrado, também faz todo sentido, porque aqui está a vegetação do cerrado. Domínio dos mares de morros. Eita, nós, esse aqui é um pouquinho mais diferente, né? Ele se localiza aqui, ó, é o 3, tá? Ele se localiza aqui nessa região, domínio de mares e morros. Temos aqui a Caatinga, né? Esse aqui, ó, em vermelho aqui, ó, Caatinga, domínio da Caatinga. Domínio das araucárias, está aqui, ó, essa cor verdinho clara. Domínio das pradarias, esse trecho do Rio Grande do Sul aqui embaixo, ó. Então, são 6 domínios. Por quê? Porque cada área dessa, cada porção desse território tem clima próprio, tem tipo de relevo próprio, né? Relevo ali, basicamente, igual dentro da área, tá? Solo, vegetação, clima. Aqui também, ó, aqui dentro tem basicamente as mesmas características, que é diferente, por exemplo, daqui. Que é diferente daqui, que é diferente daqui e dos demais, tá? E aí, nós apresentamos também as faixas de transição, que é essa área branca aqui, ó. E essa área branca aqui, ó, o que que é? O que que tem aqui? Não tem nada? Tem, ou se tem, tá?
Mas o que acontece é que nessa região aqui, é uma mistura, não consegue identificar qual que é o domínio prevalecente aí. É uma mistura, vai ter, tanto, por exemplo, essa região aqui, ó, vai ter tanto características do domínio amazônico, como características do domínio da caatinga, tá? Nessa região. A mesma coisa acontece aqui entre o domínio do cerrado e o domínio amazônico. Essa faixa branca, tá? Então, olha que interessante, ó. Lá na habilidade do primeiro bimestre, vocês tinham uma habilidade que trabalhava os tipos de regionalização do Brasil. Essas são as macro-regiões do IBGE, né? Então, tá aqui a região norte, em verde, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, as 5 regiões. Se vocês derem uma olhada, né, basicamente, ó, há uma certa correspondência, né? Domínio amazônico nessa região norte, domínio da caatinga, basicamente aqui na região nordeste. Nós temos aí o domínio do cerrado, né? Aqui basicamente no centro-oeste. O domínio dos mares de morros, ele acaba pegando a parte do litoral inteiro. Então, vai desde a região sul do Brasil, passando aí pela região sudeste, onde ele é mais largo, aqui dentro, sobretudo, do estado de São Paulo, tá? Ele adentra para o interior, e aí ele volta a ficar mais restrito no litoral, né? Na região aqui nordeste do Brasil, tá? Na região nordeste aqui. Então, isso é interessante vocês saberem para associar os domínios morfoclimáticos com as regiões do IBGE. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha nas características de cada um deles, para a gente ver como é, vamos dar uma olhadinha na imagem, nas fotos, né? E ver as características principais de cada um deles. Vamos lá, o primeiro deles é o domínio amazônico. Eu trouxe, assim, um resumo do resumo, tá bom? Ó, primeiramente, localização. Região norte do Brasil. Norte com relação à classificação do IBGE, né? Região norte do Brasil. Ocupa essa área aqui. Apresenta relevo de planície, depressões e baixos planaltos. Ou seja, com relação ao relevo, ele apresenta os 3 compartimentos. Tanto tem planície, como depressões e planaltos. Só que, gente, os planaltos não são altos nessa região. As planaltos aí é de baixa altitude, mas são planaltos. Então, uma das características principais com relação ao relevo do domínio amazônico é apresentar terras baixas. Baixas, de modo geral, terras baixas. Tá? O clima é equatorial. Também a gente já sabia disso aí, né? Clima equatorial é aquele que é muito quente e muito úmido. Muito quente e muito úmido. Não tem inverno nessas regiões de clima equatorial, né? O inverno é temperaturas elevadas também. Tá? E é muito úmido. Com vegetação de floresta, e aí a floresta amazônica, né? Então, tá aqui uma imagem para vocês darem uma olhadinha. É uma floresta densa, uma floresta fechada, de árvores altas, tá? Uma grande biodiversidade. Tudo isso é característica do domínio amazônico. Se localiza predominante na região norte, predominantemente, né? Pega um pedacinho, assim, da região centro-oeste, um pedacinho do nordeste também. Se localiza oeste do Mato Grosso, no caso, né? E norte do Mato Grosso também. Apresenta grande biodiversidade, como eu já havia dito, e um grave problema de degradação. Então, uma das características aí do bioma amazônico é a questão da degradação com queimadas e desmatamento. Queimada e desmatamento, né? Esses são os problemas. Se eu tiver que apontar problemas do domínio amazônico, cai uma questão de vestibular de Enem, né? A ponte alternativa que corresponde corretamente aí um problema que se apresenta no domínio amazônico. Nossa, mas o que é esse domínio amazônico? O professor me ensinou isso na aula? Tá aqui, eu estou falando, é domínio amazônico, é o domínio morfoclimático do Brasil, e o principal problema lá são as queimadas e o desmatamento. Bom, desmatamento por quê? Madeireiras ilegais atuando lá. Corta madeira, vende madeira, né? Outra coisa também, implantação de pastos, né, para criação de gado, depois também agricultura, tudo isso leva a desmatamento. Você não tem como plantar soja, por exemplo, embaixo de árvore, né? Faz sombra, não nasce. Então, o que eles fazem? Limpam o terreno. Limpar, que eu digo, tira a vegetação. Eles tiram a vegetação, ou põem fogo lá para queimar, para facilitar, ou tira com motosserra mesmo, né? Vende a madeira, enfim. Eles querem, a questão do lucro aí está pautado na pecuária e na agricultura. E parte disso é ilegal, tá? É ilegal, não pode fazer, e eles acabam fazendo assim mesmo, né? É muito difícil o governo controlar,
né? Muito difícil, mesmo quando quer controlar, já é difícil, né? Porque é uma área muito grande, né? Precisa de fiscalização, precisa de investimento em tecnologia, imagem de satélite ali, ó, atualizando em tempo real, né? A gente sabe que o Brasil não é muito de investir nessa área tecnológica, tá? Então, o grave problema aí é da floresta amazônica. Caso caia um tema de redação, fiquem espertos, tá? Um tema de redação que envolve a questão ambiental no Brasil, e assim, é forte esse tema, sobretudo das queimadas que teve aí, né? Então, vocês têm que ter argumentação, gente. Vocês têm que. Sabe aquele parágrafo lá do meio, que é o desenvolvimento do texto? Normalmente é uma dissertação, né? Vocês têm que ter argumento ali para ir sendo trabalhado. A aula de geografia aqui com vários argumentos, né? Do porquê que existe essa degradação lá. Tá? É uso e ocupação do solo, de forma irregular, sobretudo. E o governo não tem muitas condições de fiscalizar, porque não investe nessa área também. Aí, um problema, então, dado, né? Muito bem. Então, esse é o domínio amazônico. Vamos para o próximo domínio. Vamos para o domínio da Caatinga, tá? O vermelhinho ali no mapa. Domínio da Caatinga apresenta relevos de planaltos, e aí eu quero destacar o planalto da Borborema, né? Fica na região ali do Nordeste. Um planalto muito famoso, em termos de relevo, né? Saber do relevo do Nordeste. Tem que saber duas coisas: relevo do Nordeste, onde está aí o domínio da Caatinga. O Planalto da Borborema e as depressões. Existe uma depressão aí muito famosa, a depressão sertaneja, e a do São Francisco também. Duas depressões muito importantes, né? Aí, nessa região do Nordeste, onde está o domínio da Caatinga. Para quem não lembra, gente, a depressão é aquela formação que é rebaixada. Imagina que eu tenho aqui dois relevos aqui, ó, Planalto e Planalto. E no meio é uma área mais baixa. Então, essa área mais baixa minha é chamada de depressão, tá? Sempre que eu tiver uma área rebaixada em relação às minhas áreas vizinhas, pode ser planalto, pode ser montanha e tal, mas se ela for rebaixada, é chamada de depressão. Que mais que outra característica lá do domínio da Caatinga? É com relação ao clima. O clima é semiárido, né? Aquele clima mais seco, chove pouco, né? Vegetação é de caatinga, aquela vegetação mais retorcida, espinhosa, né? Vegetação mais seca, né? E aí é tão seca que não é verde que os índios nativos, né, dessa região, lá na época do Cabral, né, ou antes do Cabral, nossa, essa vegetação aqui não é verde, é branca, né? Por isso que esse nome Caatinga significa mata branca em Tupi-Guarani, né, esse nome de Caatinga, porque não é uma vegetação verde que nem da floresta amazônica, tá? Não é branca, mas também não é verde, né? O que mais temos lá? Os solos. Os solos lá são solos pobres em nutrientes, tá? E pedregoso também. Então, essa é a característica do solo da região do domínio da Caatinga. Destaque para o Rio São Francisco, né? Que ele corre por dentro desse bioma aí, desse domínio, desculpe, bioma não, desse domínio, né? É um rio muito importante. Também tem o rio Paranaíba, né? Não é Paraíba não, hein? Paranaíba. Esse rio também está dentro do domínio da Caatinga, são os dois principais rios aí. Pensa, por que eu estou destacando o rio? Porque é uma região muito seca. É uma região muito seca, os rios são importantes, né? Para toda a dinâmica social ali, né, tal, das cidades. Então, os rios são importantes, ganham destaque, tá? Dentro desse domínio aí. Pra vocês terem uma ideia, eu acabei nem falando lá no domínio da Amazônia, o rio Amazonas, né? Porque ali, ele é importante? Né? Mas ele não tem o mesmo destaque aqui no domínio da Caatinga, porque a Caatinga é um domínio muito seco, semiárido. Então, os rios acabam tendo uma grande importância aí. O que mais aqui, ó? A área com risco de desertificação. Você sabia que existe no Brasil esse risco de desertificação, de aparecer deserto? Pois é, um dos locais no Brasil é lá no domínio da Caatinga, na região do Nordeste, domínio da Caatinga. Dentro do domínio tem uma porção lá que está sofrendo um processo de desertificação. É exatamente isso, tá? Então, esse é o problema ambiental aqui destacado dentro do domínio da Caatinga, gente. A desertificação é o principal deles aí. Próximo domínio. Tá, eu não mostrei aqui, ó. Aqui é a localização, né? Localização praticamente região do Nordeste aqui. Aqui nós temos o tipo de vegetal que tem lá, de vegetação. Pode ver que são vegetações, assim, que estão bem adaptadas a clima seco, tá? Então, praticamente não tem folha, porque folha faz perder umidade. E se aí é seco, a planta não vai morrer, né? Então, ela é um tipo de planta que sobrevive lá que não tem muitas folhas. E aqui, os cactos,
eles, em vez de ter folha, ele tem espinho. É uma estratégia aí também para não perder umidade para o ambiente que é muito seco, tá? Então, mais uma imagem aqui, que é do Rio São Francisco. Olha que bonito, né? O Rio São Francisco cortando aí uma depressão sertaneja. Ó. Depressão, gente, vocês forem ver aqui, ó, tem regiões mais altas aqui, ó, né? Ao fundo aqui. Essa é a região mais rebaixada. E o rio corre aqui, esse rio bonito, São Francisco, correndo em direção ao mar, né? Cortando essa região mais seca aí do Nordeste brasileiro, do domínio da Caatinga. Tá, agora sim, vamos para o nosso terceiro domínio, domínio de mares e morros. É esse domínio que está aqui na imagem, né, próximo ao litoral. Ele é muito importante aí. Relevo de planaltos, então ele basicamente tem planaltos e serras, isso a gente sabe, porque a gente vai para a praia, a gente vai lá para Santos, né, Praia do Boqueirão, né? Aqui, professor, vai para Maresias. Enfim, de qualquer forma, você sobe, quando você sai de Rio Claro e vai para o litoral, primeiro você sobe, Rio Claro está na depressão. Você sobe até chegar na cidade de São Paulo. E ali você pega lá, né, a Dutra, o Rodoanel, enfim, depende de que praia que você vai. Você vai em direção ao litoral, aí você desce. Você está descendo uma serra, né? Uma serra, a Serra do Mar, né? Então, aí, região de planalto, regiões altas e com serras, tá? Topos arredondados. A gente não vê direito, por quê? Porque está coberto de floresta, de vegetação lá, que é a Mata Atlântica, né? Então, a gente não vê direito aí esse modelado, tá? Mas em alguns trechos de algumas cidades dá para ver, porque a vegetação é mais baixa, e dá para a gente notar que esses morros são bem arredondados. Pelo quê? Pelo intemperismo, desgaste há milhares e milhões de anos que vem sendo desgastado esse relevo aí, tá? Estruturas cristalinas, né? São estruturas de rochas mais duras, que vem sendo desgastada há muito tempo. Então, ele fica de forma bem suave, bem arredondada. Tá aqui, ó, clima tropical, úmido, tá? Até porque está próximo do litoral também, então você tem uma umidade muito grande ali. Verão quente, inverno nem tão frio, né? Vegetação de Mata Atlântica sofre grande devastação, então está aqui um grande problema aqui, ó, da vegetação do domínio dos mares e morros, é a devastação. Devastação, devido a quê? Qual foi o problema aqui? Aqui não é basicamente a plantio de soja, a criação de gado aqui, que vem desmatando a Mata Atlântica. E sim o povoamento, olha que interessante, gente, o povoamento. Vocês viram lá no aula com a Sandra, no primeiro bimestre, né, a formação do território brasileiro, vira a gênese geoeconômica do território brasileiro. Como que nasceu a economia do Brasil? Foi a partir do litoral. Por quê? Porque a população, a colonização do Brasil, Pedro Álvares Cabral, né, chega pelo litoral. Então, as primeiras cidades, as primeiras vilas, né, e depois cidades, se formam no litoral. Então, é ali que vai sendo ocupado o território, que antes era mais de indígenas, nativos, né? Então, o Brasil cresce, nasce, né, o que temos hoje, a partir do litoral para o interior. Então, faz todo sentido, onde tem mais pessoas, onde o território do Brasil é mais ocupado, é nessa faixa aqui, ó, né, essa faixa litorânea, aqui estão as principais capitais dos estados. Se você for ver as capitais dos estados, estão todas aqui no litoral, basicamente, né. Então, tá aqui, né, a devastação, ocupação, povoamento, e onde tem povoamento tem que ter plantação também, tem que ter criação de gado também, né? Tudo bem? Ó, outro fator muito, mas muito importante de degradação dos domínios de mares e morros é a tal da erosão, deslizamento de terra. Todo ano é a mesma coisa no verão, quando está chovendo bastante, já vai começar, hein? Dezembro, janeiro, sempre tem notícia de deslizamento de terra em morros, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, sempre tem essa notícia de que alguém morreu, houve deslizamento de terra. Por quê? Porque o relevo dessa região não é propício para a ocupação humana, não é. E a população ocupa, tira a vegetação que está lá do morro, constrói a casa lá no morro. O que acha que vai acontecer? A vegetação que protege o deslizamento não tem mais. Constrói a casa, infiltra a água, o barro fica mole, desce tudo. É a ação da gravidade. Então, é um problema social grave. Por quê? As pessoas, mas é tudo burro, professor. Vai construir lá no meio do morro, lá, sabe que tem esse problema? Não é bem assim também, né, gente? Isso é uma questão social muito grave, de falta de investimento em moradia. Então, a população que é mais carente, que não tem dinheiro para comprar terreno, eles acabam invadindo essa área e construindo sua própria casa, sem um arquiteto, sem um engenheiro, sabe? Autoconstrução.
que o José, o Joãozinho ali da esquina do bar ali, ele, eu vou construir a casa, ele sem saber exatamente como se constrói, ou seja, não tem formação nenhuma de engenharia, e ele vai lá e toca a ver lá, né? Constrói a casa. A probabilidade de uma casa dessa, né, cair no deslizamento é muito grande também. Então, essas situações é que gera esse problema, né? Dentro desse domínio morfoclimático aqui, dos mares e morros, tá? É um domínio muito sensível, porque o relevo é muito inclinado, e sofre muito com isso. Queria destacar uma coisa para finalizar. Esse domínio aí, em termos de vegetação, é o que foi mais devastado. Tá vendo essa área verde aqui, ó? Não existe mais toda essa área ocupada com vegetação. Existe em torno de 7 a 5%, e há dados que dizem até que só tem 3% de Mata Atlântica. Não existe mais, praticamente mais Mata Atlântica no Brasil, tá? E ela ocupava toda essa área em verde aí, no começo lá da colonização, por conta do uso do solo. A população foi cidades, agricultura, pecuária, e é o bioma aí, um dos biomas, né, a vegetação Mata Atlântica mais devastado do Brasil, é sem dúvida o de Mata Atlântica, que faz parte aí dos domínios de mares e morros, tá? Olha aqui uma foto aqui, ó. Eu peguei de um trecho um pouquinho mais distante da serra, tá? Eu peguei ali mais para uma região próximo de, qual é o nome da cidade? Indo para o Rio de Janeiro, né, ali, Taubaté, região de Taubaté, tá? Então, pode ver aqui que, ao perfil do relevo, né, é um grande, por isso que tem esse nome, mares de morros, é como se fosse um mar, né, um grande mar com vários morros aí. Então, o Absaber, ele subiu numa colina dessa e olhou e falou, nossa senhora, isso parece um mar, só que de morro, em vez de água. Então, ele deu o nome de mares de morros para esse domínio morfoclimático. Ok? Então, tá aí, mais um domínio. Domínio agora do cerrado. Nossa, esse aqui para cair em vestibular é terrível, cai sempre, tá? Domínio do cerrado. Vamos ver por quê. Primeiramente, o relevo é de planaltos, basicamente planaltos, tá? Tem chapadas sedimentares lá também, e também tem depressões. Então, basicamente, o que tem de relevo lá? Planalto e depressão. Planaltos são regiões altas, não necessariamente são planas, tá? São apenas regiões acima dos 200 metros de altitude, se configura como planalto. As depressões, eu já disse para vocês, são regiões mais rebaixadas em relação às áreas vizinhas. Então, o principal relevo que tem nessa área aí é de depressão e planaltos, né? Então, nem conta planície aqui. Clima tropical, né? Alternadamente úmido e seco, ou seja, chove no verão e é seco no inverno, típico de clima tropical. A vegetação é de cerrado. O que é uma vegetação de cerrado? Está aqui. Esse é um típico cerrado, tá? Árvores com troncos tortuosos, galhos tortuosos, árvores não tão altas, que nem da floresta amazônica, e a vegetação, ela não é densa, não é mata fechada, com aquelas copas enormes, né? As folhas não são largas. Então, e também tem presença de vegetação no solo, né? Então, você tem aqui herbáceas, que são vegetações rasteiras, tem arbustos, que são vegetações um pouco maiores, mas não tem tronco, e arbóreo, que são a presença das árvores. Então, você tem aí os 3 estratos presentes no cerrado. Isso é típico do cerrado. Parece uma savana também lá da África, né? Então, essa é uma característica da vegetação aí do cerrado. Temos aqui, ó, principais problemas aí. O solo é ácido, primeiramente, o tipo de solo que tem lá nessa região é ácido. Mas como assim, professor, solo ácido? Gente, quando eu falo solo ácido, é os componentes minerais que existem lá, né? Não é um solo muito bom para plantação, porque ele é ácido, né? Então tem que fazer correção, né? Quem for praticar agricultura nesse tipo de solo tem que fazer correção direta, ou seja, tem que colocar lá, por exemplo, calcário, né, para equilibrar o pH. Né? O pH ácido, você põe calcário, que é bem básico, né? Aí você equilibra o solo e a planta consegue se desenvolver sem problema. Mas é um solo que não é propício para agricultura, né? Ele é propício para quê? Para as vegetações que estão lá, que é nativa de lá, tá? Então, tem sido aqui, ó, tem sido devastado pela prática da agricultura e da pecuária. Então, o principal problema, quando fala em cerrado, domínio cerrado, o que tem que vir à cabeça de vocês com relação aos problemas? Desmatamento, tá? Queimadas também,
Para quê? Agricultura e pecuária. Basicamente a mesma coisa lá do domínio da Amazônia, tá? Domínio amazônico. É a prática da agricultura. Aqui, nesse domínio, é onde estão as grandes plantações de soja do Brasil e as fazendas de criação de gado também. Já falei, gado tem que pastar. E grama não nasce embaixo de árvore. Tem que limpar, digamos assim, né? Tirar a vegetação, plantar grama para pastar. Mas eu já disse para vocês, o solo não é propício para agricultura, nem para grama, nem para nada. E aí o que acontece? Tem que ficar gastando dinheiro para fazer esse tipo de prática, que é a agricultura. Com o tempo fica caro, fica custoso, aí o proprietário abandona aquilo lá, tirou a vegetação, não planta mais e fica aquela coisa abandonada. E vai procurar uma outra área, né, para poder praticar agricultura de novo, porque o solo esgota. Em pouco tempo o solo esgota, você não consegue mais plantar. Então fica essas áreas abertas, sem vegetação, e também não serve mais para plantar. Então tá aí argumentos para vocês utilizarem numa possível redação com relação ao domínio do cerrado e os problemas ambientais. Aqui nós temos o domínio das araucárias. Olha que interessante. Domínio das araucárias é um domínio que fica nessa região aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês do mapinha, fica em Paraná, né, pega um pedacinho do sul de São Paulo também. Né? Então, ó, Paraná, basicamente, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Né? Então, aqui se encontra o domínio aí das araucárias. Vamos ver as características. Primeiro que é de planalto, relevo basicamente de planalto, ali, tá? Regiões bem onduladas ali de planalto. Clima já é subtropical, com geadas ocasionais no inverno. Então, quando se fala lá no inverno, teve geada lá na plantação, perdeu a soja, perdeu o milho. Pode ver, Paraná, Santa Catarina, né? Geada é lá mesmo. Então, por quê? Por causa do clima subtropical. Se é numa região, então, um pouco mais elevada, de serra, então, pode até nevar, né? Como é o caso lá de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde neva, né? No Brasil, onde neva são essas regiões aí. Esses planaltos aí na época do inverno. Tá? Devido ao clima subtropical. Vegetação de mata de araucária. Professor, mas como que é a mata da araucária? Gente, a araucária é um pinheiro. Ó, que é tronco retinho. E aí ele tem esses galhos assim, ó. Tá. E aí tem um pinhão, né? Tem um pinhão, que ele é o fruto dessa árvore aqui. Tá? Então ela é bem característica. Olha ela aqui no chão, aqui, ó, derrubada. Tá? É um tipo de madeira muito utilizada para móveis, construção de casa e também como lenha. Por isso que ele foi muito devastado, sobretudo na época da colonização também, da formação das colônias, veio muita imigração de italianos, de europeus, né, em geral, europeus. Alemães, italianos, se fixaram nessa região, porque o clima é muito parecido com o da Europa lá também, né? Então foi onde eles se fixaram no Brasil, e utilizaram muita madeira daí, né? Então, ó, vegetação de mata de araucária ou mata de pinhais, que são pinheiros, né? Muito devastada pela prática da agricultura e extração da madeira. Extração da madeira no primeiro momento. Depois, com o tempo, né, a agricultura também tomou conta dessa região, começando com a soja, plantio de trigo e o milho. São as três culturas mais importantes desse domínio aí, é soja, o trigo e o milho. E tem aí as criações de animais também, sobretudo para os grandes frigoríficos, né? A criação de aves e criação de porcos, né? O gado aí não é tão forte que nem lá no Cerrado, tá? Aqui é mais a questão do suíno, dos porcos e das aves também, frango, né? E aí a agricultura com soja, milho e trigo, tá? Então temos aí o domínio das araucárias, que praticamente não tem mais nada. Domínio das pradarias, é o domínio 6 aqui, ó, tá? Aqui embaixo, domínio das pradarias, situa-se aí no sul do Rio Grande do Sul, ou seja, bem no sul do Brasil, né? Bem lá no sul do Brasil, essa regiãozinha aqui, tá? É as pradarias. Vamos ver aí as características da pradaria. Primeiramente, dá uma olhada. Dá uma olhada nisso aqui. Olha que domínio, hein? Olha que vegetação. Isso aqui não foi plantado, isso aqui não é um pasto que foi plantado, isso aqui é natural. Tá? É natural. Basicamente, é o tipo de vegetação herbácea, ó, herbácea, vegetação mais rasteira, tá? Gramínea. Nós temos aqui uma outra foto, ó, tá? Pasto natural.
pasto natural. Tanto é que a pecuária no Brasil, no início, ela se desenvolveu aqui primeiro. É aqui. Foi no Rio Grande do Sul que se desenvolveu, né? A questão da carne de charque, né? Essa palavra charque aí, é aquela carne salgada. Por quê? Porque a criação de gado era muito grande no sul do Brasil, e os tropeiros, né, vinham trazendo esse gado lá do sul até chegar em São Paulo, Minas Gerais, né, Rio de Janeiro, para vender essa carne, porque aqui era uma região propícia, não precisava plantar, já estava prontinho da natureza aí, um grande pasto, tá? Então, são as pradarias, os prados. Prado significa campo, tá bom? Então, ó, domínio das pradarias predomina aí, né, o relevo, relevo de baixas altitudes com colinas. O que é uma colina? Uma coxilha, né? Coxilhas. É isso aqui, ó. Né? Colina é quando o relevo é bem suave, um morro bem suave, assim, ó, não é um morro inclinado. Os morros bem suaves é chamado de colinas. Tá aqui, ó. Olha essa colina aqui, ó. Né? Então, um processo de desgaste aí de muito tempo, muito tempo. Então, está praticamente nivelado o território, mas ainda tem umas ondulações. Essas ondulações é chamado de coxilhas, né? Ou colinas. Vegetação herbácea, como eu já disse. A prática da agricultura, da pecuária extensiva, ou seja, pecuária, criação de gado, assim, né? Solto, né? Extensivo. Agricultura com produção de arroz. Olha que interessante. O arroz aparece aqui. A principal produção de arroz no Brasil é nessa região, gente. E o Brasil não é produtor de arroz, viu? Parte do nosso arroz é importado. O arroz que o brasileiro consome, o Brasil não dá conta de produzir tudo, tá? E o Brasil compra de fora de outros países. O Brasil produz pouco. Por quê? Porque a planta do arroz precisa de certas condições para sobreviver. E no Brasil, a única região em que dá se dá muito bem é nesse pequeno território aí no sul do país. Mas também produz trigo, soja, né, milho. E apresenta processo de erosão, tá? Qual que é o principal problema aqui, então, né? Desse domínio aqui? A erosão, a diminuição da fertilidade do solo. Aqui, nesse domínio, nós também temos um problema de desertificação, tá? 2 locais no Brasil aí com problema de desertificação. Lá no domínio da Caatinga, no Nordeste, e também aqui no Sul, no domínio das pradarias, tá? Nós temos problema de desertificação. E aí, esse pode ser esse domínio, né? Está aí os 6 domínios, e agora a gente vai falar dessa faixa aqui, ó, essa faixa de transição, tá? Faixa de transição que está entre um domínio e outro. Como que ela se comporta, tá? De acordo com o Absaber, né, gente? Ó, faixa de transição. São áreas intermediárias, né? Entre um domínio morfoclimático, entre os domínios, né? Entre um e outro. Elas são unidades paisagísticas complexas. Por que é complexa? Porque é mistura, é uma mistura de um e outro, até mais de um domínio, né? Que apresentam características físicas de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Ou seja, mesclam ou agrupam características físicas dos domínios morfoclimáticos circundantes, ou seja, aquela faixa que está ali, ela tem característica dos outros domínios que está em volta, tá? Sendo importantes ambientes ecótonos, né? São ambientes mistos. Então, as plantas que ele vive, os animais que ele vive, são animais adaptados a essas misturas mesmo, tá? É um equilíbrio que é da natureza, assim. Resultado, né, do contato entre diferentes biomas fronteiriços, tá? Então, como tem esse contato entre um ambiente e outro, entre um domínio e outro, acaba formando uma área meio de transição. Porque não é assim, ó, o bioma termina aqui, daí já começa o outro. Não é assim que funciona na natureza, né? A natureza, ela é dinâmica, então você está no domínio lá da Amazônia, florestas altas, né? Se você for em direção ao domínio do Cerrado, por exemplo, você vai assim, ó, acabou a árvore, agora é só Cerrado, não é assim. Vai diminuindo a quantidade de árvores do domínio da Amazônia, né? As árvores vão ficando mais baixas de acordo com que você vai se deslocando, né, pelo espaço ali, até chegar um momento em que vai estar com características misturadas com o Cerrado, e até chegar um momento em que não tem mais nenhuma característica do domínio lá do Amazônico e só tem do Cerrado, ou seja, você já está dentro do domínio Cerrado. Então, existe esse meio campo aí, né, entre um domínio e outro, ok? Então, ó, quais são os principais, digamos assim, biomas, né, brasileiros que está nessa faixa de transição? A mata de cocais, que está entre o bioma do domínio amazônico e do
domínio da Caatinga, o Agreste também e o Complexo do Pantanal. São os 3 principais, digamos assim, biomas que estão nessa faixa de transição entre os domínios morfoclimáticos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no domínio da Mata de Cocais. Olha aqui, ó. É considerada uma mata de transição, como já vimos, e está localizada entre as florestas úmidas da Amazônia e o clima semiárido do Nordeste, da Caatinga. Então, está entre esses dois. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Está nesta região a mata de cocais, entre o úmido e o seco. Tá? Essa região aqui. Assim, o clima dessa região varia de acordo com o local, sendo equatorial úmido a oeste, né? Quanto mais próximo ali do floresta amazônica, mais úmido, né? E semiárido, ou seja, mais seco, a leste, né? Com temperaturas média anual aproximadamente 26 graus, temperaturas altas, né? Dos dois lados aí. O nome desse ecossistema, a gente pode chamar de ecossistema, portanto, né, bioma ecossistema, está relacionado ao extrativismo vegetal. Ou seja, qual que é a prática econômica nessa área aí? O extrativismo, tá? Não é a pecuária, não que não tenha, mas não é o principal, né? Agricultura, tem também, mas não é o principal. O principal é extrativismo, né? Aquela prática que o homem vai na natureza e extrai, né? Das árvores, por exemplo, do babaçu, da carnaúba, né, dos coqueiros, ele apenas retira, né, do açaí, né, apenas retira da natureza das árvores o que ele precisa. Então, o nome desse ecossistema está relacionado ao extrativismo vegetal de palmeiras, né? São palmeiras como o babaçu, a carnaúba, de forma que aproveitam para extrair dessas plantas a cera, eu posso tirar a cera, a glicerina, o óleo, o álcool, as fibras, tá? Considerados produtos essenciais para a sobrevivência da população local, ou seja, a população geralmente mais pobre, né? E eles sobrevivem desses produtos, né? Olha aqui as palmeiras aqui, ó, o babaçu, a carnaúba, eles dão esse tipo de planta aqui, né? Essa árvore, essa palmeira, utiliza-se a fibra dela para fazer o sisal, utiliza-se os coquinhos para atrair cera, para extrair óleo, né? Para a indústria de cosméticos. Olha que interessante aqui, ó, né? Aqui, ó, óleos, a Natura, por exemplo. A Natura utiliza muitos óleos, né? Dessas palmeiras para fazer seus produtos cosméticos, né? Então, são vários, né? Olha essa cesta aqui de fibra, né? Tem aquelas cadeiras também de sisal, né? Aqueles cordões de sisal. Então, são materiais que são extraídos dessas árvores, tá? Então, é muito importante para a economia local. Então, tá aí a mata de cocais. Vamos agora para o outro ecossistema lá, né? Do Agreste. O Agreste é muito importante também, tá? Deixa eu mostrar para vocês onde está o Agreste. O Agreste já está aqui, ó, entre o domínio da Caatinga e o domínio dos mares e morros. Esse aqui é mais úmido e esse é seco, tá? Então, existe essa faixa aqui que é o Agreste, tá? Vamos dar uma olhadinha nas características do Agreste. O Agreste é uma área que fica entre o domínio da Caatinga e o domínio dos mares e morros, situada na região nordeste do Brasil. A região é uma estreita faixa que fica paralelo com a costa do oceano. Lógico, está paralelo aqui, né? Aqui está o oceano e aqui está a faixa paralela. Na parte leste, onde fica mais próximo dos mares de morro, o clima é mais úmido, lógico. E à medida que vai se adentrando para o interior e se aproximando da Caatinga, vai ficar mais seco, né? Porque está próximo do domínio da Caatinga. Na economia, o destaque fica por conta da agricultura em áreas com maior índice de chuva. Ou seja, dentro dessa faixa aí, onde é mais úmido, tem a prática da agricultura. Também se pratica o artesanato, feito à base de sisal, porque também tem palmeiras, né? E produtos, né? Criação extensiva de gado, pecuária leiteira, sempre próximas às áreas mais úmidas. Então, vou mostrar para vocês aqui a feição de uma região de Agreste, tá? Então, onde é mais úmido, você tem uma vegetação maior. Onde não é tão úmido assim, né? Mas a vegetação diminui, né? Pode ver aí que não tem mais nem tanta árvore assim, a vegetação mais baixa, tá? Então, o Agreste, ele tem essa transição aí, com essas práticas também, agricultura, criação de animais, né? Enfim. E, por fim, nós temos o Pantanal. Nossa, eu achei que o Pantanal fosse um domínio. Não, gente, o Pantanal pode ser um bioma, e outra classificação lá. Outra classificação dos biomas brasileiros é um bioma. Mas em termos de domínio morfoclimático, leva em consideração relevo, solo, enfim, né? Clima e tudo mais,
não tem o complexo, né, o domínio do Pantanal. Tem um complexo que é a faixa de transição. Então, mostrando para vocês, aqui está, né, o Pantanal, a região do Pantanal, nessa área de transição, área branca, né, próxima do Cerrado. O Pantanal é um dos menores ecossistemas existentes no Brasil, né? Sua localização está na região centro-oeste, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de poder ser encontrado também no Paraguai e na Bolívia, porque assim, o Pantanal não fica só no território brasileiro, ele se espalha, né? E aí acaba, né, tem um trecho da Bolívia que tem, do Paraguai também, que são países que estão ali daquele lado do Brasil. É um bioma extremamente rico, quando o assunto é fauna brasileira, né? Quando se trata aí de animais no Brasil, né? Há uma grande variedade de espécies de animais naquela região, e vegetais também, né? Pois abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. É extremamente, por isso que é importante a conservação do Pantanal, e se fala tanto dele, né? Sobretudo com essa questão das queimadas que teve aí, né? Muitos animais queimados lá, com as patas queimadas, né? Mobilizou o Brasil inteiro aí, né? Sua preservação ambiental é alta. Né? Depois desse ano aí que queimou, acho que 20% dele lá, né? Ó, sua preservação ambiental é alta. Fica meio estranho falar isso, né? Sendo considerado o ecossistema mais preservado do país, de acordo com o IBGE. Eu fico perguntando de onde eu tirei essa informação. De onde eu tirei essa informação, gente? Os dados não estão atualizados, tá? Porque com o que aconteceu esse ano, e aí eu não tenho o dado desse ano, mas vocês têm a informação, porque vocês são pessoas muito ligadas nas notícias, no noticiário do dia a dia, acompanha, né? Os noticiários aí, a questão ambiental também, todo dia. Então, vocês sabem que o Pantanal teve um grande problema de queimadas esse ano aí, tá? Então, fiquem espertos com um argumento que vocês possam vir a utilizar numa questão aí, ou numa redação sobre o Pantanal, sobre as queimadas. Então, para finalizar, para fechar, né, nossa aula de hoje, deixa eu acompanhar aqui o horário, já temos 11 minutos ainda. Principais problemas ambientais. Vamos lá. Olha aqui, é bem rapidinho aqui, tá? Eu separei aqui um mapa de biomas. Gente, não confunda, viu? Isso é mapa de biomas, não é de domínio morfoclimático. Professor, por que você trouxe isso aí, então? É porque eu quero falar de uma coisa que está nesse mapa que não tinha no outro. Que não sei se vocês vão conseguir ver aqui, eu vou ampliar para vocês, ó. Tá vendo na legenda aqui? Área desmatada? Tá vendo aqui que tem os pontinhos? Pois é, isso que a gente vai analisar nesse mapa no Brasil, tá? Isso aqui, gente, ó, não são domínios. Pode ver que tem nomes diferentes. Alguns são iguais, mas tem nomes diferentes, porque são biomas, não são domínios, tá? Então, o que me interessa mostrar para vocês são as áreas de pontinho, pontilhada. Olha o que já está devastado no Brasil, que não existe mais a vegetação que fala que tinha, que deveria ter e que não tem mais. Olha o estado de São Paulo, gente. Olha só. O que tem de vegetação no estado de São Paulo? Isso aqui. Isso porque está na Serra do Mar, e está nos parques, né? Área de proteção ambiental, onde não pode fazer nada. Está protegido por lei. Porque o resto do estado, não tem mais nada. Tem cana. Tem cana, muita cana. Isso tem. Mas Mata Atlântica, por exemplo, que é o que deveria ter aqui, ó, Cerrado também, tá vendo essa faixa amarela aqui? Era para ter cerrado também no estado do São Paulo aqui, ó. Mas não tem nenhuma árvore mais de cerrado por aqui, tá? Tudo devastado. Olha que interessante. É o Paraná, né? Tudo aqui é plantação, é soja, café, basicamente. Olha o que tem de vegetação aqui de mata de araucária. Olha aqui, né? Aqui também, né? Aqui ainda está um pouquinho mais preservada a questão a questão lá dos campos, né? Dos prados, né? Pradaria. Mas já temos também devastações aqui, ó, tá? E sem contar, né, nossa região centro-oeste, onde se planta muita soja. Então temos aqui, né, uma ação humana, ação antrópica bastante grande nessa região do Brasil. E aqui na floresta amazônica, olha, o estado de Rondônia, né? Praticamente o centro todo do estado de Rondônia está devastado, não existe mais floresta amazônica aí, porque isso aqui é a floresta amazônica. Vocês conseguem perceber que existe um arco aqui, gente? Como se fosse um arco, assim, ó, de devastação, nesse trecho aqui.
Consegue perceber isso? Né? Olha que interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha esse arco aqui, ó, né? Essa linha verde marca o quê? Limite sul, meridional é sul, tá? Sul da floresta amazônica. Então, aqui é o limite da floresta amazônica, onde deveria pelo menos estar, né? Olha esse arco de devastação, arco de desmatamento. Olha esse arco. Sabe o que a gente chama isso aqui? Pois é, vai cair no vestibular. Vai, ó, se cai. Chamar de fronteira agrícola. Ó, gravem. Eu vou fazer uma questão sobre isso aí. Pode ter certeza. Vou fazer uma questão dessa aí lá na atividade. Fronteira agrícola. O que é a tal da fronteira agrícola? É onde a agricultura vai empurrando, indo por cima da floresta amazônica. Vai, digamos assim, ó, acabando com a floresta amazônica, porque o pessoal vai desmatando para plantar e criar gado. Floresta, né, fronteira agrícola. Isso aqui é muito importante, é um arco que existe aqui, pegando o estado do Pará, né, todo o leste do Pará aí, indo até, ó, para o norte do Mato Grosso, chegando até Rondônia aqui, forma um arco de desmatamento para o avanço, né, vai avançando a agricultura em cima da floresta amazônica. Então, é muito importante vocês saberem disso. Mas, não é só isso que eu queria falar. Eu queria falar também da desertificação, né? Olha o processo de desertificação aqui no interior do Nordeste brasileiro, também é um problema ambiental grave no Brasil. Nesse mapa não mostra, mas também tem problema aqui embaixo, devastação também aqui. Devastação não, desertificação, tá? Eu vou mostrar no outro mapa. Aqui, ó, desabamentos ou deslizamentos de terra nessa região aqui, do litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde tem os morros ocupados, tá? Acontece bastante problema aqui de deslizamento de terra. E aí os desmatamentos, né, nessa região aqui, que foi completamente para a plantação da prática da agricultura e ocupação humana também. Quero mostrar para vocês um último mapinha aqui, que é esse, gente, ó, para destacar a questão do processo de desertificação. Eu tirei do livro, tá? Por isso que a imagem está meio torta, assim, porque é livro, né? É um livro grosso, então não deu para ficar tão retinho. Então, ó, onde acontece aí a questão da desertificação? Onde já ocorre? Aquela região que eu falei para vocês, ó, a região da Pradaria aqui, ó, né? No sul do Rio Grande do Sul. E também lá na região do Nordeste. E aí tem várias fases, várias etapas, né? Moderado, ali mais ou menos, alto, né? Muito alto, e aí aqui já está o processo de desertificação mesmo. Tudo bem? Então, trouxe para vocês aí a questão dos problemas ambientais ligados aos domínios morfoclimáticos do Brasil